Bom dia, caros amigos do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Sobre a Revolução Francesa, nós veremos neste instante uma das causas da Revolução. Portanto, fazemos uma pausa nas mortes ocorridas em setembro de 1792, entre as quais a princesa de Lamballe, a fuga do rei para Varennes, os crimes que ele viu durante essa fuga para amedrontá-lo, o horror que se passou diante de sua esposa, Maria Antonieta, torturas, uma degola de um príncipe que ousou saudá-los enquanto já na volta para Paris, para as Tulherias. Isso nós já vimos, uma pausa nessas violências. As violências foram indispensáveis, o sangue tinha que correr para que a Revolução Francesa, os princípios da Revolução se afirmassem. Hoje nós veremos uma das causas, uma causa gravíssima, uma causa moral. Não há revolução sem uma prévia decadência moral. A Revolução Protestante foi precedida de uma grande decadência moral no clero também. Um livro insuspeito, escrito por um grande santo, São Pedro Canísio, que viveu em Viena, que foi formado na Alemanha, jesuíta, ele narra o estado do clero naquela época. Não cumpriam seus deveres, não se interessavam pela salvação das almas, muitos com relações absolutamente proibidas. É um santo que diz, não são os exageros de Lutero, não são as mentiras narradas a respeito de vendas de indulgência, etc. Era uma verdadeira decadência. Na Revolução Comunista, também. Muito. Tanto que a Rússia não reagiu, a nobreza russa não reagiu, a administração russa não reagiu, vivia nos seus prazeres. A França foi a mesma coisa. Ora, a história da civilização cristã, ela nasce com a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o fato mais importante que existe na história. Que outro fato pode se dar mais importante do que Deus, Ele mesmo, que vem à Terra, toma forma de homem, prega, deixa a sua doutrina, ensina e funda a sua igreja, a fim de que ela continue a obra salvífica por Ele iniciada. Quando os povos obedecem a Deus, normalmente são recompensados. Os povos e os homens. Não há um comércio entre os homens e Deus. Eu vou ser bonzinho para que Deus me cumule de favores. Não. Ele mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo, o quanto ele sofreu, a crucifixão, a tortura, a coroa de espinhos, ele não tinha culpa nenhuma, totalmente inocente. Deus, nele não há falta. Os seus santos assim são também. Quantos sofreram como expiação pelo pecado de outras pessoas, de outras almas. Mas, como os salmos dizem, normalmente um povo fiel, ele é recompensado por Deus. Assim como catástrofes se acumulam sobre aqueles que voltam as costas a Deus. Não observam a lei divina. Já no Antigo Testamento foi assim. Israel, mais ou menos 860, 870 anos antes de Cristo, sob o rei Acabe, casado com a terrível Jezabel, tinha caído na apostasia. Israel inteira. Deus, amando Israel, o castiga. Castiga porque ama. E manda um profeta para adverti-los. É o profeta Elias, o príncipe dos profetas, grandíssimos profetas, que aconselha, façam penitência, do contrário virá o castigo. E o castigo começou logo. 2 anos e meio de seca. Não havia chuva nem orvalho, segundo as palavras do profeta Elias. E assim foi. A França se afastou de Deus, nação eleita do Novo Testamento, ela que tinha recebido
através da santidade, das ordens, das instituições católicas, um prêmio enorme de Deus, tornando-se a nação esplendorosa por excelência, seja em santidade, quer dizer, nos seus conventos, seja na sociedade civil, com seus castelos, suas modas, as suas joias, a sua culinária, que até hoje prima, entre outras. A França se afastou de Deus e veio sobre ela um castigo. A decadência moral, que darei alguns exemplos agora, leva à negação de Deus, leva à irreligião. Isto é inevitável. Luís XIV, que representou esse esplendor francês, mais do que os outros reis, nasceu em 1638, 22 anos depois da esterilidade de sua mãe. Durante 22 anos, ela não deu, sua mãe, um herdeiro à França. O povo gemia, a esterilidade era tida como um castigo de Deus. Promessas, orações, procissões, 22 longos anos até que Luís XIV nasce. Luís XIV, festas em toda a França, festas do povo simples, dos camponeses, dos artesãos. A ele foi dado o nome Louis Dieudonné, quer dizer, dado por Deus. O povo esperava nele muitíssimo. Não só o povo, mas sobretudo a providência divina. Deus esperava desse menino que ele fosse um rei que honrasse verdadeiramente o nome de Deus e a Santa Igreja Católica. Jovem rei, ele tinha 35 anos quando o Sagrado Coração de Jesus aparece em Paray-le-Monial a Santa Margarida Maria. E entre outras revelações importantes que regulam a vida dos particulares, das pessoas, das almas e das nações, o Sagrado Coração de Jesus diz a ela: diga ao meu amigo, rei de França. O Sagrado Coração, Deus chama, é a única vez na história que eu saiba, que ele chama um outro ser humano, meu amigo. E o Sagrado Coração de Jesus apareceu muito poucas vezes. É rara uma aparição. Quer dizer, era um privilégio imenso. Diga ao meu amigo, o rei de França, que ele faça construir um santuário onde eu serei adorado. Que ele faça, segundo lugar, a consagração da França ao meu coração. Terceiro, que ele coloque o coração de Jesus na bandeira da França. O coração de Jesus, aquele detente que nós conhecemos. Que grande revelação, que grande bondade, que voltar-se de Deus para a França mais uma vez. Luís XIV, nas festas de Versailles, nas guerras gloriosas que ele prometeu, todo ele voltado para a sua glória pessoal, não pensou na glória de Deus e não atendeu o pedido do Sagrado Coração de Jesus. Isto foi para a França muito grave. Ele morre em 1715 e aí começam as cascatas de catástrofe. Lembremos-nos que a Revolução Francesa começou em 1789, ele morreu em 1715. E o rei, o herdeiro, era muito menino, o futuro Luís XV, era bisneto de Luís XIV, portanto teve um regente. O regente era sobrinho do rei, o Duque de Orleans. Quem era o Duque de Orleans? Riquíssimo. Tinha um palácio no centro de Paris, lá está ainda, o Palácio Real. Era um depravado. Este homem, este príncipe, riquíssimo, recusava a acreditar em Deus, mas invocava o demônio. O seu palácio era um centro de reunião de feiticeiras e de magos. Faziam bruxedos.
em geral bruxedos para que conquistassem mulheres para os seus prazeres. Muitos membros da alta nobreza lá se reuniam e com isto, nessas festas, eles chamavam de ceias noturnas, mas na realidade eram orgias. Isto, através dos membros da nobreza, contaminou primeiro esta classe alta e depois desceu até a burguesia e o povo. O regente tinha sido formado por um padre, o padre Dubois. A mãe dele, que era uma boa pessoa, tinha dito para o pai: o padre Dubois não pode entrar neste palácio. E entrou. E foi ele que abriu as portas da licenciosidade ao jovem ainda Duque de Orleans, que ainda muito moço começou a ter aventuras amorosas, uma depois das outras, 35 anos seguidos, mulheres de má vida. Ele as ostentava em Paris. Paris se contaminou. Passou a viver em festas contínuas, danças, bailes, grandes vestidos para a senhora, modas masculinas que mudavam uma depois da outra. Enquanto isto, o pequeno rei, Luís XV, crescia, observava. E ele também foi contaminado por essa decadência moral. Ele era muito amado do povo. Conta um escritor de Perugia, que fez um livro sobre Luís XV, em 1975, um livro muito interessante, que o jovem rei Luís XV, nas missas, as missas eram em público, ele comungava. E o povo encantado de ver que ele recebia o Santíssimo Sacramento, porque durante anos Luís XIV não podia comungar pela vida irregular que ele tinha. Até que a primeira mulher aparece na vida de Luís XV. Ele não era casado ainda, mas tem relações com ela e deixa de comungar. Quando ele deixa de comungar, tristeza do povo. Porque ele, fisicamente, era de uma beleza extraordinária. Ele irradiava bom gosto. Ele irradiava uma formosura, parecia com um anjo. Acontece que esta relação durou certo tempo, até que essa moça que morava na cidadezinha de Versailles morreu. Ela morreu, o rei ficou muito sentido e programou ir durante a noite velar o seu corpo. O povo o antecedeu. De ódio ao pecado ao qual ela tinha levado ao rei, ou o rei a procurou, não se pode dizer assim, simplesmente, eles pegaram o cadáver dela e desapareceram com ele. Mutilaram o cadáver. É uma afronta ao rei. Mas o rei não pôde dizer nada. Voltou para o seu palácio, retomou a vida de piedade e voltou a comungar. Infelizmente, por certo tempo. Casou, e depois outras mulheres, durante a sua vida conjugal com a rainha, apareceram em sua vida. A França se decompunha. O rei via isso, que o seu reino não mais se sustentava. Porque depois da imoralidade vem a negação de Deus. Depois da imoralidade vem a irreligião. No início, tal como Luís XV, depois da morte desta primeira jovem com quem ele compartilhou o leito por algum tempo, peca e depois confessa, volta à religião. Depois peca e confessa. A uma certa hora ele deixa de confessar. E para justificar-se a si mesmo, ele diz: a lei de Deus não tem razão. Este Deus que me manda ter uma moral, não pode ser, eu não creio nele. E assim começa a religião. A irreligião, perdão. A negação de Deus.
é uma loucura que antecede as grandes perdições. E essa loucura não é a loucura da excitação, é uma loucura do torpor. Um torpor caiu sobre a França porque queria gozar, mas não queria pensar no pecado que cometia. Queria os prazeres, mas ao mesmo tempo se lembrava das obrigações, dos seus deveres, que durante tantos anos lhe foram ensinadas. Era gostoso esse torpor, era um sono, mas era um sono da morte. O rei Luís XV morreu sabendo que uma catástrofe terrível se tinha acumulado sobre o seu reino. Ele não perdera a fé. Aliás, no leito de morte, ele se confessou. Ele tinha o seu confessor. Mas ele sabia que a catástrofe vinha. E desse torpor, a França só saiu pouco depois, no tempo já do rei Luís XVI, com a queda da Bastilha, o rapto, por assim dizer, a retirada da família real em outubro de 1789, de Versailles, e levada praticamente prisioneira, aviltada. Nós já vimos tudo isso, para as Tulherias. Entrou o desenrolar terrível, incontenível da Revolução Francesa. Fica, pois, a consideração dos caros ouvintes este aspecto da decadência moral. A decadência moral suscita a cólera de Deus. Não é uma cólera irreversível. Ah, não! Até mesmo, voltando ao Antigo Testamento, no tempo do profeta Elias, o péssimo rei Acabe, ele fez penitência e se converteu. Luís XV não fez penitência. Luís XVI fez. Ou melhor, lhe foi imposta a humilhação de uma penitência. Ele morreu, nós veremos ainda a morte do rei de uma maneira muito bonita, mas já era muito tarde. E assim, com a guilhotina já à vista da sociedade francesa, após a queda da Bastilha, a fuga de Varennes e a prisão nas Tulherias, fica essa consideração sobre esse aspecto da moralidade, esse aspecto cultural que preparou, que foi um antecedente da queda da civilização francesa. Chegamos ao final de mais um vídeo. Aqui ao meu lado estão aparecendo alguns vídeos recomendados. Assista esses vídeos e não se esqueça, aqui embaixo há o botão de inscrição. Faça parte dessa reação pelo Brasil.